Ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades. Olá para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no TVT Cidades, o TVT Cidades que além da Rádio Brasil Atual é transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje em nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, o Reinaldo Farto Nunes, mais conhecido como Reinaldo Português, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Assis. Reinaldo Português, para a gente receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vindo. Eu que agradeço e não sabe o tamanho do meu orgulho em estar à frente de um microfone tão importante e de uma equipe tão imponente. Muito bom estar falando com trabalhadores. Maravilha. Português, vamos falar então, para quem nos acompanha, nos ouve aqui na Rádio Brasil Atual, para quem nos acompanha no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual. Fala pra gente quem é o Reinaldo Português. Bom, o Reinaldo Nunes, o Português, como foi conhecido desde que nasci em razão da origem do meu pai, Celestino Nunes, saudoso, faleceu em 93, e dele tenho o orgulho de ter herdado o apelido de Português. Em 1980, 81, nós iniciamos a nossa militância política, embora não partidária, no bairro onde nasci, cresci, que é a Vila Operária. Vila de trabalhadores que, oriundos da ferrovia, sustentavam as suas famílias e que, lamentavelmente, anos depois, em função de uma política neoliberal, a ferrovia no Brasil ou no estado de São Paulo acabou. Mas os ferroviários continuam residindo naquele bairro, as famílias desses ferroviários também, e lá iniciamos a nossa militância social e em 1996, já candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, fui eleito para o primeiro mandato. Em 2000, reeleito, e as condições que me credenciavam, e até pelo fato do Brasil ter vivido a primeira e exitosa experiência de ter um governo popular com o presidente Lula, me induziram e me convenceram a colocar o nome à disposição para ser candidato a prefeito em 2004. Tive um bom resultado nas urnas, mas o poder econômico venceu. Mesmo assim, continuo na militância, voltei a ser vereador na Câmara Municipal de Assis, presidente da Câmara, e em razão da nossa liderança na região, por algumas vezes fui candidato a deputado federal, deputado estadual, enfim, acabo me tornando, mais por agradecimento de muitos, como referência em nome do Partido dos Trabalhadores no Vale do Paranapanema e não apenas na cidade de Assis. E agora pretendo voltar à Câmara Municipal de Assis para desenvolver novamente o mandato popular. Agora fala pra gente, Português, um pouco da vocação da região de Assis, da cidade de Assis. Eu estou percebendo aqui que você tem um vozeirão, você é locutor desportivo, o que você faz? É concorrente nosso? É concorrente da gente. Mas conta para nós, brincadeiras à parte, qual é a vocação da cidade de Assis e da região? É basicamente agricultura, é indústria, é comércio, é serviço? Conta pra gente o que é que move a região. Exatamente. O Vale do Paranapanema tem as terras mais agricultáveis do planeta. Não estou exagerando. As terras de Cruzália, Florínia, Tarumã, Pedrinhas são as terras mais agricultáveis do planeta, igual a da Ucrânia. E lá nós temos uma produção muito grande, embora durante muito tempo tivéssemos que sobreviver e viver da monocultura da cana, mesmo assim há uma pequena diversidade na cultura. Temos lá trigo, temos lá soja e o milho. A cana ainda continua, temos algumas usinas, e ainda a cidade de Assis, por ser terra branca, ela é baseada principalmente no setor de serviços. Até a década de 80 tínhamos muitos funcionários públicos
O DR, Departamento de Estradas e Rodagem, tinha centenas de funcionários. A própria Estrada de Ferro Sorocabana teve centenas de trabalhadores. A empresa de energia elétrica também. Mas, infelizmente, por opção dos governantes, não apenas locais, mas estadual, tivemos a desativação da ferrovia, a desaceleração das rodovias com a concessão de várias rodovias no estado de São Paulo e principalmente no Vale do Paranapanema. Hoje a maioria das estradas é conveniada, ou seja, temos uma concessão, então pouco trabalho tem o DR. O trabalho na ferrovia acabou e a empresa elétrica, assim como outras empresas de serviço público, também reduziram drasticamente o quadro de trabalhadores. E hoje nós temos essencialmente uma cidade onde a maioria dos trabalhadores é na área de serviço, na área de comércio. Poucos, mas ainda há trabalhadores na área rural. Tínhamos mais em função do corte de cana, que foi mecanizado. Em razão da mecanização do corte de cana, muitos acabaram migrando para outras profissões. Poucos ficaram na zona rural e a maioria para o perímetro urbano. Temos lá uma série de dificuldades em função da falta de equipamentos públicos, principalmente do Estado. A região de Assis, ela acabou sendo uma das escolhidas pelos governos do Estado de São Paulo, que passaram para ser um depósito de presos. Lá nós temos 3 presídios nas proximidades de Assis, e eu sempre conto e faço essa comparação para ver como os governos tratam a população. Um dos presídios, o que existe em Assis, quando foi planejado, era para acomodar 500 presos. Ele nem foi inaugurado, já aumentou a capacidade para 750 presos. Hoje, são mais de 1.200 presos. Repito, uma construção que demorou menos de um ano. Em contrapartida, um hospital público demorou 20 anos para ser construído e sempre a promessa era de ter 320 leitos. Nunca passou de 150. Ou seja, os governos estaduais que por aqui passaram priorizaram prender aqueles que não deu educação no passado e não investem na saúde. Agora, Português, você está falando de uma coisa que é muito séria, que foi a construção de presídios. Muitas vezes o governo fala que ele gera renda, gera empregos. Mas cada presídio que é construído, junto com ele vem uma população, ou seja, de familiares, de pessoas que são próximas dos presidiários. Isso acaba aumentando também uma demanda para o próprio município. O Estado de São Paulo não repõe esses recursos, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, para atender essas famílias que acompanham os presos que ficam guardados lá nos presídios de Assis? Há um equívoco quando a afirmativa e a narrativa é de aumento ou geração de novos empregos. Quando o presídio foi instalado na cidade de Assis, nós passamos a enfrentar um outro problema. E eu quero desmistificar a história de que os familiares, tendo ido para aquela região, teriam aumentado os índices de violência. O problema é a falta de segurança, oriunda do quê? Da falta à época do policiamento. O policiamento urbano que fazia o trabalho foi para o interior do presídio. Agora nós temos a polícia penal, mas naquela época não tínhamos. E outra questão extremamente importante é que poucos foram aprovados em concurso e trabalharam naqueles presídios. E não há serviço público para atender os próprios presos. Eu falava do Hospital Regional de Assis, que não atende nem a população. E quando há um preso que precise do atendimento imediato naquele hospital, obviamente por questões de segurança, ele tem a preferência no atendimento. E aí nós aumentamos o problema da falta de leitos no hospital regional. E há uma outra questão também é que os presos de Assis, as pessoas de Assis e da região que foram presos e condenados, eram levados para outras regiões. A maioria dos detentos na casa de detenção em Assis, a maioria não é da região. Ou seja, nós tínhamos uma cadeia na cidade, onde lá ficavam os presos da cidade e da região, mesmo aguardando sentença. Hoje a situação é inversa. Os presos de Assis são levados para unidades prisionais de outras regiões e aqueles condenados ficam na cidade de Assis.
Português, vamos falar então de uma situação muito importante no que diz respeito ao guarda-chuva de políticas públicas, e é essencial, seja a cidade ela de pequeno, médio ou grande porte, que diz respeito à moradia digna e habitação. Tem déficit habitacional em Assis, tem projetos ligados ao governo federal. Recentemente, o terceiro governo do presidente Lula anunciou aí projetos do Minha Casa Minha Vida. A cidade se inscreveu, se contemplou. O que você pode falar para a gente no tocante à política de moradia para a população lá em Assis? Tivemos já um déficit que era motivo de preocupação para muitos prefeitos e governantes e da nossa cidade, de toda a nossa região. Graças ao programa Minha Casa Minha Vida, já no primeiro mandato do presidente Lula, a cidade de Assis recebeu em torno de 1.000 unidades só de um núcleo habitacional. E é interessante que o presidente Lula esteve em Assis antes da mecanização do corte de cana e nós demonstrávamos exatamente a preocupação qual seria o destino dos cortadores de cana com a mecanização do corte de cana. E o presidente sabiamente disse, português, nós vamos lançar um programa de construção popular, de casas populares. E, de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Muitos dos que usavam facão para cortar cana passaram a manusear colheres, pás, enxadas e se transformaram em serventes de pedreiros e até construtores. Mas, além das 1.000 casas populares que foram construídas pelo governo federal no Parque Colinas, o próprio trabalhador conseguiu, através do recurso do Fundo de Garantia, através do programa Minha Casa Minha Vida, construir a sua casa do jeito que ele imagina. E as construtoras, obviamente, que também aproveitaram esse boom do momento e os subsídios que o governo federal oferece para construir casas, pequenos loteamentos. E hoje nós temos um déficit habitacional, mas extremamente pequeno em relação ao que era quando o presidente Lula assumiu o seu primeiro mandato. Vamos falar da Câmara Municipal de Assis, o povo assisense, assim que chama? Assisense. Ele conta com quantos vereadores? Como é que hoje a situação política da cidade está? Quem é o prefeito ou quais são as forças políticas que estão do teu lado? Você é candidato a vereador, mas também tem o candidato a prefeito. A Frente Brasil da Esperança está formada lá em Assis. Como é que você está avaliando esse arco de alianças políticas para enfrentar governos que são mais retrógrados? Olha, nós realizamos a convenção da federação no dia 3 de agosto, praticamente no fim do prazo da realização das convenções. Em Assis nós temos o Partido dos Trabalhadores, já criado, fundado em atividade há muito tempo. Tivemos por inúmeras vezes representação na Câmara Municipal. Por inúmeras vezes também postulamos a cadeira do Poder Executivo, sem não ter conseguido ainda. Na Câmara Municipal, como disse, o Partido dos Trabalhadores sempre ocupou cadeira, com exceção nas últimas 2 legislaturas. E agora nós acreditamos piamente que nós retomaremos cadeiras na Câmara Municipal. Temos uma chapa praticamente completa, com exceção do PCdoB, que não está instalado na cidade de Assis. Temos candidaturas do Partido dos Trabalhadores e do Partido Verde. E temos também a professora Mariana, que foi candidata a deputada estadual na última eleição, como nossa candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, e também o Sanabria como candidato a vice-prefeito. Obviamente que as chances são muito remotas se formos levar em consideração apenas o valor econômico em disputa. Lá é uma região onde o poder econômico faz com que grande parte da população seja extremamente conservadora. Basta ver os índices de votação das eleições presidenciais. Mas nós continuamos acreditando que, através da consciência popular, aos poucos a gente consiga reverter essa situação. Português, o papel de um legislativo em uma cidade é muito importante, desde que ele cumpra de fato o seu papel como parlamento municipal. O vereador, ele não executa, é o executivo que faz, a prefeitura. Ele propõe, ele fiscaliza e caminha junto quando o projeto do executivo beneficia a população, e a população que está lá na ponta, principalmente, que mais carece de políticas públicas. Como é que é hoje, na tua avaliação, o papel e a atuação da Câmara de Vereadores da cidade de Assis?
Olha, eu passei por 3 mandatos na Câmara Municipal e convivi com muitos políticos de diferentes espectros, e alguns inclusive folclóricos. Um deles uma vez disse, eu jamais esqueci isso, que tem 3 tipos de vereador. Tem o vereador, na simplicidade, aquele que vivia na virilha do prefeito. Repete esse termo, como? O vereador, aquele que vivia muito próximo da virilha do prefeito. Ou seja, sempre situação. Tinha o variador, aquele que variava. Dependendo do que ele conseguisse junto ao Poder Executivo, ele tinha uma posição. E tem o vereador, aquele que vê a dor da população. Qual é o papel do vereador? Todo mundo fala português, mas você vai ser vereador, você vai fazer o quê? Você vai construir uma creche aqui na vila? Não, não vou construir, eu não tenho poder para construir. Mas juntos nós poderemos ter. De que maneira? Apresentando emendas no orçamento que incluam a construção da creche para que ela seja construída. Podemos também, acho que esse é um papel extremamente importante, que é de organizar a população. Nós temos unidades de saúde na cidade de Assis, onde os conselhos gestores são acéfalos. Eles não têm participação nenhuma. O morador, o paciente, o usuário que não consegue um médico pediatra para o seu filho, para a sua filha, ele acha que ele vai encontrar a solução procurando português na rádio para fazer a sua reclamação. Quando o correto seria procurar o conselho gestor daquela unidade. E esse conselho gestor, que pela lei garante a participação da sociedade civil, seria um momento de cobrança, junto a outra parte do conselho gestor, que é do representante do poder público. Ou seja, esse papel de organizar a população, eu acho extremamente importante. Como já fizemos algumas vezes, quando a prefeitura queria desapropriar uma terra para fazer um escritório de advocacia. Nós organizamos todos os moradores, levamos todos para a Câmara Municipal. Eu me lembro que era um dia de chuva e a Câmara Municipal lá toda carpetada e a molecada, os idosos, todos entraram com os pés propositalmente sujos de barro para dizer que eles não queriam ficar eternamente com pés sujos de barro. Porque se eles perdessem a terra onde eles tinham a sua pequena casinha, eles ficariam eternamente na rua. E aí conseguimos reverter a situação e não foi aprovado esse projeto. E outra questão extremamente importante, que é o papel do vereador, é o de fiscalizar. Nós temos hoje muitos exemplos de maus governantes porque temos maus vereadores, porque não fiscalizam, não acompanham o que vai ser licitado, se foi realmente executado de acordo com aquilo que foi licitado. Ou seja, esses 3 papéis, para mim, são questões extremamente importantes e necessárias para o vereador. Organizar a população, fiscalizar e fazer com que a população participe na elaboração das leis orçamentárias, que é o momento mais importante de participação. Esse já é um embrião para o orçamento participativo que a gente sempre defendeu. Agora, português, tem políticas que foram colocadas, por exemplo, pelo governo Lula, antes e com a presidenta Dilma também, por exemplo, o Luz para Todos, que levava eletricidade para a área rural, o PRONAF, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A região de Assis é formada por pequenos agricultores ou são grandes latifundiários? Se são pequenos agricultores, eles conseguem entender a importância de políticas de fortalecimento que possam gerar, inclusive, alimento de boa qualidade para servir as crianças que frequentam as escolas do município? Exatamente. Bom, com relação ao Luz para Todos, nós conseguimos levar essa informação para muitos moradores de pequenas chácaras que desconheciam o programa. E por conhecerem, foram atrás e conseguiram ter a sua propriedade ou a sua residência na propriedade rural iluminada. Com relação ao PRONAF, ao PAA, enfim, a todos os programas de estímulo ao pequeno produtor rural, a prefeitura felizmente adotou essa prática, inclusive adquire dos pequenos produtores rurais os alimentos, a grande parte dos alimentos que são manipulados e que se transformam na merenda escolar da nossa comunidade estudantil. Felizmente, graças a iniciativas como essa do governo federal, tanto do presidente Lula como da presidente Dilma. Tivemos problemas? Tivemos. Nos últimos 4 nefastos anos do governo do presidente Bolsonaro, a gente percebeu claramente que esses programas eram desestimulados. E muitas prefeituras só conseguiram manter quase que por iniciativa e por recursos
próprios, mas felizmente esses programas foram retomados. Vamos tocar em um outro ponto muito importante no que diz respeito àquele guarda-chuva de políticas públicas que beneficia a população. No começo da nossa conversa, você trouxe muito rapidamente a questão falando da saúde, da comparação de presídios e a construção de hospitais, hospital especificamente. Vamos falar então de equipamentos públicos de saúde na cidade de Assis. Recentemente, o país viveu uma pandemia de dengue, e isso claro que a população tem um papel muito importante, que é da conscientização, mas não pode tirar a responsabilidade dos gestores, que é a zeladoria da cidade e da quantidade de equipamentos públicos e profissionais que possam lidar com essa situação. Como é que hoje a real situação da saúde pública na cidade de Assis, no que diz respeito a profissionais capacitados que atendam a população e equipamentos públicos como unidades de pronto atendimento, UBS e hospitais? Saúde pública, há muito tempo, é um problema de difícil solução e que precisa de parceria do governo municipal, do governo federal e do governo estadual. A gente sabe da responsabilidade de cada um. A gente sabe que a UBS é responsabilidade do município na prevenção, com a criação, fortalecimento e criação de programas de estratégia de saúde da família. A gente sabe também da importância e da necessidade de recursos do governo estadual quando o atendimento é para a retaguarda. Mas eu vou insistir porque esse vai ser um dos problemas que nós estaremos enfocando demais. Não apenas na campanha eleitoral, mas quero acreditar em nosso mandato. O Hospital Regional de Assis, que, repetindo o que disse, demorou mais de 20 anos para ser construído e que tinha uma promessa de 320 leitos e que nunca passou de 150, quando abriu, há mais de 25 anos, centenas de trabalhadores foram aprovados. Médicos, enfermeiros, psicólogos, equipe administrativa, e como disse, 25 anos atrás, muitos aposentaram, muitos morreram, muitos deixaram de trabalhar. E o governo do estado de São Paulo não realiza concurso público. O Hospital Regional de Assis, e esse não é apenas um exemplo, porque vários outros hospitais públicos estão sendo sucateados para que se transformem em organizações sociais, as chamadas OS. E nós precisamos fazer esse debate político. Não é possível que o prefeito, não é possível que os vereadores assistam o desmonte da saúde pública dos hospitais, que atendem uma região de 25 municípios, sem nada fazerem. O papel é do secretário estadual da saúde, o papel é do governador. Horas! Para que servem os representantes do povo? Para vir aqui no Palácio dos Bandeirantes, se preciso for, acampar e dizer: lá nós queremos investimento na saúde pública, nós queremos abrir concurso para ter mais médicos, queremos que tenha mais trabalhadores, tenha mais medicação. Não é possível que a gente assista pacientemente a morte de um equipamento público que é o único da região. Além da UPA que nós temos uma UPA em Assis. Quando no primeiro mandato nosso de vereador nós conseguimos, junto ao então ministro Humberto Costa, a liberação de recursos para construir um pronto-socorro. O prefeito à época entendeu que melhor do que fazer um pronto-socorro seria criar um pronto atendimento em um bairro periférico de grande população. Nós concordamos e lá foi construído esse pronto atendimento, que é exemplo para a cidade. Teve lá o nosso dedo, teve lá uma ação do governo federal através do ministro Humberto Costa, à época, por indicação do saudoso deputado federal Ricardo Zaratini. No dia 25 de junho de 2004, foi liberado o recurso para isso. E em contrapartida, nós temos uma unidade de pronto atendimento, programa criado pelo presidente Lula, que é abastecido inclusive a movimentação de pacientes pelo SAMU, também criado pelo governo Lula. Mas nós temos uma UPA em Assis, onde até hoje não se conseguiu entender qual é a melhor gestão. Hoje funciona, a prefeitura é responsável, ela transferiu para uma faculdade a gestão da UPA.
e não faltam reclamações, e esse debate não é feito. Então nós queremos levar para a Câmara Municipal o debate não apenas dos problemas na rede básica, com o fortalecimento do Conselho Gestor, mas também estimular os demais a cobrarem de quem de direito e de dever que serviços como o Hospital Regional e como a UPA funcionem adequadamente. Português, a gente infelizmente está chegando ao final da nossa conversa aqui no TVT Cidades. Passa muito rápido, são 30 minutos, mas a gente costuma fazer algumas provocações para os pré-candidatos e pré-candidatas que vêm aqui no TVT Cidades. O TVT Cidades tem o objetivo de discutir as problemáticas, desafios das cidades e, por que não, também apontar soluções. E a provocação? Pois bem, o Português já foi vereador na cidade, inclusive já foi presidente do Legislativo Municipal. Em se tratando desta campanha agora, e o Português vem a ser vitorioso nesta caminhada como candidato agora, porque já teve convenção, como candidato à vereança na cidade de Assis. O que o Português faria de diferente do que fez quando foi parlamentar municipal na cidade e projetando daqui para frente? Olha, a pretensão, eu tenho dito muito isso para as pessoas, eu não vou prometer absolutamente nada. Eu quero repetir exatamente tudo que fiz em 12 anos de mandato. Ser uma voz a serviço da população na Câmara Municipal. Onde a população estiver com problema, nós estaremos lá pessoalmente. Nós brigaremos mais uma vez para que Assis volte a ter sessões itinerantes. O que é isso? A Câmara Municipal não pode ser um palácio onde ficam lá os vereadores encastelados sem serem provocados pela população, já que o tema é provocação. É muito interessante. Agora, na época da campanha eleitoral, tudo quanto é candidato vai em tudo quanto é bairro. Vai tudo quanto é igreja, vai tudo quanto é boteco, vai tudo quanto é boate, vai tudo quanto é estádio. Depois que é eleito, ele desaparece. Já que o político faz questão de se encastelar e ficar longe da população, nós vamos provocar novamente. Vamos propor uma lei para criar a sessão itinerante. A sessão da Câmara não vai ser lá naquele local confortável, suntuoso, carpetado com ar-condicionado. Vai ser lá na igreja, vai ser lá na escola do bairro. É lá que vai cada um mostrar qual é a sua posição. Se ele vai ser um vereador, se ele vai ser um variador ou se ele vai ser um vereador. É lá, perto do povo, que ele procurou para ser eleito. Perfeito. Reinaldo Farto Nunes, o Reinaldo Português, obrigado pela tua participação aqui no TVT Cidades. A gente te deseja sucesso, sorte na tua caminhada lá em Assis e espera, quem sabe, poder te receber aqui no TVT Cidades em uma próxima oportunidade. Obrigado. Ficaria muito grato, independente de ser eleito. Eu acredito muito na votação, mas saiba que sempre estaremos lá resistindo e lutando por aquilo que a gente acredita. O Partido dos Trabalhadores, muita gente fala: Português, mas por que você está nesse partido? Esse partido já teve tantos problemas, já teve tantas denúncias. Você sabe que tem muita rejeição. Eu falei: você sabe o que é o Partido dos Trabalhadores? O Partido dos Trabalhadores, quando eu me filiei, em 1987, em outubro de 1987, tinha e está lá até hoje. O partido é um instrumento, uma ferramenta na mão dos trabalhadores. É para isso que eu acredito que o partido serve. E é para isso e é por isso que eu permaneço nesse partido. Perfeito. Muito bem, então, com a participação do Reinaldo Português, a gente vai terminando mais uma edição do TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui na rádio do Fábio Balbini, na TVT do Alexandre Seles, do Adilson Freitas, Guilherme Dias, Enzo Casemiro e também do Eduardo Quirino. Na produção, a Larissa Borer, na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Para você que nos acompanhou até agora, forte abraço. Nós voltamos às 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, TVT Cidades. Até lá. Tchau. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Vimos Cidadão com o Zé Ramalho, né? Essa música fala das desigualdades sociais, da cidadania não cumprida.
E para encerrar o programa de hoje, eu gostaria que tanto você, Camila, como você, Michele, falassem da importância da população ter consciência dos seus direitos, né? Que, de uma certa forma, é isso que a música Cidadão, que o Zé Ramalho cantou. E essa música, aliás, vem do Zé Geraldo, né? Zé Geraldo que compôs a música antes do Zé Ramalho, gravou também, né? Ou seja, a música que vem, acho que lá do final dos anos 70, início dos anos 80, e infelizmente ela continua muito atual ainda nos dias de hoje, né? Então, qual que é essa importância da população ter consciência dos seus direitos, Camila? Eu acredito muito que a transformação, a mudança, ela só parte a partir do momento que você tem o conhecimento daquilo que